Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa live onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a cadência de follow-up, sobre a parte comercial. Então, nesse vídeo eu quero trazer para você como você vai parar de perder contratos por falta de processo, como você consegue ampliar cada vez mais o número de clientes, o número de contratos fechados com um simples ajuste no seu processo comercial. A gente vai trazer muito sobre a melhor cadência de follow-up que um advogado ele pode seguir, que ele pode usar para poder fechar cada vez mais clientes. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor, especialista em marketing jurídico, especialista em tráfego pago para advogados. Tá? Esse é o nosso foco, fazer com que você, advogado, tenha o melhor resultado possível. E como eu já trouxe, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais sobre a metodologia que traz clientes constantes sem precisar investir a mais. Então, você vai usar ali o processo de follow-up para conseguir fechar cada vez mais contratos. Eu tenho um mapa mental. Se você está vendo esse vídeo, inclusive, né, não posso deixar de esquecer, se você está vendo esse vídeo no YouTube, já clica, comenta, compartilha, deixa seu like aí, coloca seus comentários, manda para outro advogado que vai conseguir se beneficiar, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, que esse é um conteúdo importante, que vai edificar a vida de cada um. Então, faz isso para a gente, nos ajude a alcançar mais pessoas, mais advogados que vão ser beneficiados com esse conteúdo. Então, vou compartilhar a tela aqui rapidinho, no mapa mental. Como eu trouxe para vocês, a gente vai trabalhar esse processo ali para poder parar de perder contratos. E quando eu falo perder contratos, é porque muitos até recebem os leads. Então, às vezes, você está rodando anúncio, você está rodando tráfego, seja perpétuo, seja palestra, o pessoal está chegando, só que você acha que aquela galera vai chegar 100% comprada, no sentido de você só ter que tirar pedido. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que follow-up ele é igual a gestão, tá? Como assim, Vitor, follow-up é igual a gestão? Follow-up ele não é uma insistência. O follow-up nada mais é do que você chamar novamente aquele lead. Você ter mais uma vez o contato com aquele lead. Então, follow-up ele não é uma insistência, ele é uma organização. A gente sabe que um lead ele pode, né, demorar em média até 5 ou mais contatos, e normalmente ele efetiva depois do 5º contato. Isso depende muito da qualidade, da qualificação dele e do nível de consciência dele. Mas é muito normal precisar de mais de um contato, mais de um início de conversa para fazer esse lead avançar. E não é pressão, é um acompanhamento. É você demonstrando que você se interessa por aquela pessoa. E tirando esse lado mais humano também, você como advogado, você pagou para ter o contato daquela pessoa. Você jogou o seu dinheiro. Então, se você deixar para lá e deixar de conversar, deixar de acompanhar com ele, deixar de chamar ele como follow-up, você literalmente está jogando dinheiro fora. Tá? Então, sim, não é pressão, é um acompanhamento e não é desespero. Como eu trouxe, é um processo. Follow-up é justamente para fazer aquela pessoa engajar novamente na conversa que você estava. Só que, pegando essa dinâmica de follow-up, existem erros que os advogados cometem quando o assunto é follow-up. Tá? Então, quais são os erros comuns? Tá? Erro número 0, o principal de tudo aqui, é você tirar pedido. Como eu comentei, o advogado achar que o cliente ele já vai vir com um Pix falando assim, ó, quero você, toma o Pix aqui, vamos seguir e tudo mais. São poucos os clientes que chegam nesse nível, tá? Você que é advogado, você precisa entender que na maioria dos casos, com os seus anúncios, você está gerando consciência para a pessoa. Você está querendo elevar o nível de consciência e elevar o nível de qualidade dela. Então, muitas das vezes, dependendo do produto que você atua, a pessoa que está do outro lado, ela nem sabia daquela oportunidade. Então, ela te chama querendo entender mais sobre aquela oportunidade. E aí, cabe a você conduzir ela da melhor forma para que ela venha fechar o contrato contigo. Então, são poucas pessoas que realmente vão chegar já querendo fechar o contrato com o Pix na mão, querendo te pagar. É mais difícil mesmo. Então, não vá achando que você vai começar a captar lead e esse lead ele já vai vir só para você tirar o pedido. Por que a gente fala tirar o pedido? Porque a garçonete, a secretária, ela tá ali às vezes só para tirar o pedido, para a pessoa que quer pagar ou não. Se quer pagar, beleza. Se não quer pagar,
não avança. Então, o primeiro erro crucial que o advogado comete é essa de querer tirar pedido. O segundo erro principal é esperar o cliente voltar. Como assim, Vitor? Qual que é o erro em esperar o cliente? Uma vez que você captou esse lead, o lead chegou, você enviou uma mensagem, ou tem até automação lá, e você não faz mais nada, você vai esperar a boa vontade dele, você está deixando todo o processo comercial, toda a aquisição daquele cliente, o fechamento de contrato na mão dele. Se ele quiser avançar, você vai. Se ele quiser continuar, aí você fecha. Cara, não é assim. Lembra que você investiu, você pagou. Se você deixar a mercê dele, ele pode te chamar hoje, ele pode te chamar amanhã, ou ele pode te chamar nunca mais. Você jogou o seu dinheiro fora e você deixou a sua oportunidade. Às vezes você até demora, vai ter um dos erros ali, mas às vezes você até demora a responder. O que acontece? A atenção da pessoa que é pequena, ela já está fazendo outras coisas. Ela mandou mensagem para você, mas ao mesmo tempo ela tem que ajustar um negócio no patrão dela, na casa dela, e assim vai. São N tarefas. A gente está sempre fazendo mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, um erro gigantesco do advogado é mandar a primeira mensagem e esperar o cliente voltar. Se ele voltar, eu mando. Se ele não voltar, deixa por lá. Não é assim. Lembra que não é insistência, é acompanhamento. Maravilha? Segundo erro aqui, ó, o erro número 2 que eu coloquei, né? É não propor um horário. Então o advogado ele fica lá conversando, conversa, mas não agenda uma consulta, não agenda uma reunião, não agenda uma apresentação mais direta. Peraí, deixa eu... Boa, chegou ali o almoço da minha filha, e aí precisa pegar. Mas, vamos lá. O erro número 2 é o advogado ele começar e ele não propor um horário para poder conversar mais a fundo. Uma coisa é você qualificar o lead, qualificou, viu que ele tem os critérios, agora eu quero apresentar a proposta como que eu vou fechar com ele. E outra coisa é você entender primeiro essa qualificação. Se você conseguir agendar um horário para já pegar esse nível de qualificação na reunião, é uma boa, mas vai tomar um tempo maior. Então, primeiro você precisa qualificar essa pessoa e depois já agendar um horário, porque a taxa de conversão ela é muito maior. Então, obrigado, Vilana. Então você precisa sim propor um horário para poder fazer o fechamento para esse possível cliente que está chegando. Beleza? Erro 3 aqui que eu coloquei é não ter uma cadência. E isso acontece muito com o advogado. O advogado que vai começar a receber leads, ele deixa de ter uma cadência, uma sequência, qual a sequência certa de mensagens que ele vai enviar para as pessoas, para o lead. Então, o lead chegou hoje, ele já envia aquela mensagem automática, depois esquece, daqui 2 dias manda uma outra, ou no final do dia manda uma outra, e aí esquece, ele não tem uma cadência, ele não tem, ó, primeiro eu vou fazer isso, eu vou tentar ligar, depois eu vou mandar mensagem, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Ele não tem essa dinâmica, essa como eu posso dizer? Essa cadência, né, a palavra melhor, não tem essa sequência, essa cadência de mensagens e de ações, porque não precisa ser necessariamente mensagens, ele não tem essa sequência para poder agir e avançar com o cliente, tá? Erro número 4 que eu coloquei aqui é não registrar um histórico. Então, às vezes o advogado ele está usando tudo dentro do WhatsApp e somente pelo WhatsApp. O que acontece? Às vezes ele perdeu o chip, ou ele conversou com no pior das hipóteses, ele perdeu o chip e aí ele não consegue recuperar as mensagens. Ok, isso aí vai acontecer com todo mundo. Mas imagina, ele recebeu um lead hoje, ele responde esse lead, só que ele tem mais N coisas para fazer. Ele tem petição para fazer, ele tem atendimento para fazer, ele tem que comprar comida no mercado, ele tem que fazer as coisas pessoais. E aí ele não lembra mais quem foi a pessoa que chamou ele há 3 dias atrás e que não avançou. Ou seja, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar lá rolando o WhatsApp até lembrar da foto para poder avançar com aquela pessoa. Então ele não tem um histórico. O que a gente chama ali, né, de CRM, ele não tem essa visão. Se ele não tem esse CRM, se ele não tem esse histórico, como que ele vai lembrar que tem que falar com aquela pessoa naquele momento? Não lembra. Não vai conseguir. Então precisa sim ter esse histórico, precisa ter sim, esse contato justamente, né, para você relembrar, usar a sua cadência e conseguir reativar novamente as pessoas e não depender somente dela ir atrás de você.
Maravilha? Último erro, na verdade, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Mas último erro aqui, erro 5 que eu coloquei, é principalmente desistir rápido. O advogado que está tirando o pedido, ele tem muito proximidade com esse erro 5, desistir rápido. O lead chega, não falou que quer fechar o algo, ele, calma, o lead é desqualificado. O lead não quer nada. Ele desiste daquela pessoa muito rápido. O follow-up, ele vem justamente como essa, na percepção de algumas pessoas, insistência, mas ele não é insistência, ele é acompanhamento, lembra disso, tá? Ele vem justamente para fazer com que você tenha, ou como eu posso falar, você gere novamente a oportunidade, a sensação de oportunidade na cabeça daquela pessoa. E ela queira avançar. Então você vai conduzir ela a esse fechamento. Beleza? Então esses são os principais erros que eu vejo que um advogado comete no processo comercial. Erro 0, primordial, é tirar pedido, esperar o cliente voltar. Então ele está sempre à mercê do cliente voltar. Ele não propor um horário de atendimento, de agendamento, ele não ter uma cadência, uma sequência definida de ações, ele não registra esse histórico, então ele não tem um CRM, ele não tem isso planilhado, e ele desiste muito rápido. Ou seja, a maioria dos escritórios, mais uma vez, não tem CRM, não tem rotina, não tem uma agenda ativa, não tem uma sequência. E aí fica muito difícil realmente fechar mais clientes, ou o mesmo lead que chegou para ele. Ele sempre vai olhar e vai falar, é desqualificado. Não presta. E não é bem assim. Então, beleza, Vitor, entendi quais são os principais erros, vamos ajustar isso. O que eu preciso melhorar, então? Primeira coisa é que existem níveis de follow-up. Como eu já falei, né? O follow-up, ele é gestão e ele não é uma insistência, né? Ele não é uma pressão, não é desespero, e sim organização, acompanhamento e processo. Então, o follow-up nada mais é a forma de você abordar novamente esse cliente para fazer com que ele tenha interesse em ti. Só que tem níveis de follow-up. Como assim níveis de follow-up? Existem pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, pensando em níveis de follow-up para o advogado, tem aquele lead que chegou e não falou mais nada, tem aquele lead que avançou, engajou e não falou mais nada, tem aquele que você agendou a reunião e não compareceu, tem aquele que você fez a reunião e não comprou, tem aquele que faz um tempão lá que não comprou e está na sua base. Então, são níveis diferentes para você reativá-los ao longo dos períodos. Então, vamos compartilhar aqui contigo quais são esses níveis, tá? Eu já trouxe, já explanei, mas em ordem, a gente tem 6 níveis aqui, tá? O primeiro é aquele que não respondeu, realmente. Então, o lead chegou e nunca mais respondeu, tá? Qual que é o erro em cima dele? Manda oi, tudo bem? E já era. O advogado vai lá, manda um oi, tudo bem? E não faz mais nada com aquele lead. Fica lá esperando. Qual que é o jeito certo? É você falar e fechar. Ou seja, você sempre vai propor um horário. Exemplo, ó, tô fechando minha agenda na semana, terça, né, 2 horas, ou quarta, 16 horas. Funciona melhor para você? Conseguimos conversar? Aqui na minha agenda, eu tenho um horário amanhã às 10. A gente pode conversar? Ou seja, esse nível 1 aqui, Vitor, eu vou falar aqui, né? Vou até avançar depois na cadência normal aqui, ó. FUP 1 é de 10 a 14 dias tentando contato. Então a gente vai tentar contato com esse nível 1 10 a 14 dias. É uma cadência normal, tá? Que eu, Vitor, vejo como normal aqui dentro da agência que eu indico para os advogados, tá? Nível 2, qual que é o nível 2 de follow-up? Tá? É quando o lead ele mostrou interesse, mas ele sumiu. Aquele famoso ghost que a gente costuma falar. Tá? Como que é, Vitor? Tem uma objeção escondida. Na maioria das vezes, essa pessoa que veio, ela engajou, ela conversou contigo, mas ela não avançou, tem uma objeção escondida. Tá? É algum medo, é questão de preço, que ela já conheceu de alguém que faz tal trabalho e ela acha que vai ser muito caro, ou então aquela insegurança ou uma falta de urgência, tá? Sempre tem alguma objeção escondida. Então, o que você, advogado, precisa fazer? Você precisa reforçar valor, você precisa trazer clareza para essa pessoa e você precisa propor um novo horário. Porque lembra que ela interessou, mas ela não agendou, ela sumiu? Ela não agendou ainda contigo. Então, nesse caso, o follow-up meu aqui, que eu sempre indico, ele é igual, tá? Eu faço exatamente igual, FUP 2. Meu nível 2 aqui, ó, de follow-up, FUP 2, eu também fico de 10 a 14 dias tentando contato. Como que eu tento contato? Exatamente como eu coloquei ali.
tentando reforçar um valor. Valor é diferente de preço, tá? É reforçar valor, tá? Tentando trazer clareza para essa pessoa e propondo novos horários para ela poder estar comigo. Beleza? Nível 3. Nível 3 é aquela pessoa que quer, mas não pode agora. Como assim? Ela agendou com você um horário, ela falou assim, não, vamos conversar amanhã, mas aí ela também sumiu. Ela não pôde. Ela não apareceu, tá? E aí aqui entra muito o relacionamento. Você vai ter que ter relacionamento com essa pessoa. Então você não vai pressionar ela. Você vai fazer uma manutenção de proximidade. Então numa cadência normal aqui, o que eu faço? Deixa eu dar um Ctrl V aqui. No FUP 3 aqui, aí aqui, para mim, é o FUP infinito. Eu vou ficar mandando mensagem para ela até ela falar que, viu, não quero mais, me esquece. Eu vou tentar agendar um novo horário com ela. Então, sempre dando sugestões de novos horários. Então, tá corrido por aí, eu sei, né? Consigo amanhã tal horário, fica bom para ti? Então, eu vou sempre reforçando que tá corrido para ela, que eu entendo que tá cheio de atividades e que eu tenho um novo horário. Para fazer essa pessoa, de forma de relacionamento, ela agendar. Beleza? Então é infinito. Eu paguei por aquela pessoa. A gente vai até o final com ela. Beleza? Nível 4 é aquela pessoa que agendou e faltou realmente, né? Então é um no-show, a gente costuma falar. Tá? Normalmente, o advogado ele costuma ignorar essa pessoa. Ignora. Então, ela não veio, me deu bolo. Então, ela que se dane, depois ela vem atrás. Normalmente ignora. Só que não pode. Por quê? Porque é um erro. Você vai ignorar essa pessoa. Às vezes aconteceu realmente alguma coisa e ela não foi. Ou ela realmente não quis ir e ela pode ir outro horário. Entendeu? E normalmente ela ainda tem uma dor. Ela ainda tem aquela dor. Ela não deixou de ir comparecer contigo porque ela resolveu. Não, ela ainda tá com essa dor. A menos que ela te comunique, né? Ó, resolvi. Não tô mais precisando. Tá? E o que a gente faz aqui com essa pessoa? Normalmente, a gente chama para uma repescagem no final do mês. Então, no final do mês, para você querer bater a sua meta, né, de fechamento de contratos dentro do escritório, você pode fazer uma repescagem com ela. Então, os últimos dias ali, você vai chamando todo mundo que até agendou, mas não fechou. E você quer ajudar e você quer bater a sua meta no final do mês, tá? Então, aqui, de cadência, mesma coisa, tá? Eu vou até essa pessoa agendar um novo horário, porém, eu tenho um limite de 3 no show. Ou seja, se essa pessoa furou comigo 3 vezes, esquece, aí eu dou um perdido. Perdido no lead. E aí realmente não vale a pena ficar com essa pessoa, tá? Nível 5, a gente traz aqui que é o pós-consulta, ou pós-atendimento. Provavelmente essa pessoa aqui, ela chegou até você, ela fez a reunião contigo, ela fez a consulta, né? Fez o atendimento ali, mas ela não fechou contigo. E aí aqui muitos contratos morrem mesmo, porque essa pessoa não fechou, ficou lá. Então o que a gente costuma falar? Após o diagnóstico, após a consulta, após o atendimento, né? Se não fechou, não acabou. O jogo não está perdido. Você pode virar o jogo. Então você pode trazer uma nova oportunidade para ela, uma nova abordagem, uma nova condição. Vitor, mas o advogado ele não pode se vender, mas lembra que você está tendo esse contato direto, individual. Você não pode ir para o público, mas individual com aquela pessoa que está na reunião contigo, sim, normal, tá? Então você vai trazer, às vezes, uma condição diferenciada do escritório, às vezes uma notícia que teve que vai impactar no caso dela, se ela não seguir. Então você vai tratar ela um pouco parecido com a do nível 4. Tá? Então, aqui eu sigo a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mas, isso aqui, ó, FUP 5, eu sigo para repescagem fim do mês também. Deixo lá para falar só no fim do mês. E por último, nível 6 é quando você tem um relacionamento longo. São literalmente as pessoas que saíram do nível 5, que entraram na base, só que elas não fecharam nada contigo. E aí o que acontece? Só te resta nutrir ela de alguma informação, algum conteúdo, algum relacionamento. Então, FUP 6 é relacionamento constante. É a sua base. É você produzir um conteúdo e enviar, porque pode ser que ela pode até ter resolvido a dor dela com
com outro advogado. Mas às vezes surgiu um outro problema que você pode ajudar. E aí você vai fazendo essa puxa, beleza? Temos os nossos níveis, então trouxe uma cadência normal e eu vou trazer uma cadência estratégica para você. O que é a cadência estratégica, Victor? É ações que você vai fazer durante esses dias, nessa tentativa de contato. Né? Então lembra que aqui, ó, no FUP1, eu fico de 10 a 14 dias tentando contato. Esse tentando contato é o quê? Às vezes é o contato imediato, é uma ligação, é uma mensagem ou uma ligação. É uma dupla tentativa, eu vou tentar fazer 2 ligações no dia, ou mandar 2 mensagens no dia. No dia 5 aqui, eu vou tentar uma nova proposta com ela. No dia 5, perdão, né? No dia 4, a nova proposta. No dia 5, eu vou tentar um áudio. Então, não necessariamente a cadência, a sequência de etapas, de tarefas, eu vou só mandar mensagem, só mandar mensagem, só mandar mensagem. Não. A gente tem que variar, ó. Cadência, ela varia entre áudio, mensagem em texto, ligação normal, ligação no WhatsApp, Instagram, então direct, né, do Instagram, deixa eu colocar aqui, ó, direct Instagram, direct TikTok. Por que eu falo isso? Até mesmo e-mail, se for necessário, tá? E são vários pontos de contato. Para quem já está no nível mais avançado, já está fazendo social selling, pô, isso aqui tem que ser feito. Já tem o Instagram da pessoa, você tem o TikTok da pessoa, é só mandar mensagem individual, né? E aí, e-mail também é um nível mais alto, às vezes tem um disparador e tudo mais, mas você sempre vai variar a sua sequência de mensagem, a sequência de contatos entre áudio, mensagem de texto, ligação no WhatsApp. Você vai variar, porque são outros pontos de contato. Se a pessoa não veio por um, eu vou tentar outro, vou tentar outro, vou tentar outro. Mas por isso que eu falei, a gente tem um limite. O meu aqui, no FUP1, é 10 a 14 dias. FUP2 também é 10 a 14 dias. FUP3 é infinito, aí esse não para. E assim por diante. Beleza? Vitor, e pensando em sistema de previsibilidade, então, pensando no tráfego, você vai gerar o lead. Então, o lead chegou para você. Follow-up, você gera o contato com esse lead, tá? Porque se esse lead não te responder, você não tem um contato, você tem os dados da pessoa, mas você não tem um contato efetivo. E o processo aqui, ele vai gerar previsibilidade. Quando você junta tráfego com follow-up, né, e tem um processo claro, como eu trouxe aqui dos follow-ups, da cadência, ele vai gerar previsibilidade para você. E é aqui que mora o ouro da parada, quando você tem a previsibilidade. Porque normalmente a gente sabe que os leads aqui, ó, por que esse é infinito no nível 3? Porque quanto mais difícil é agendar com essa pessoa, normalmente mais fácil é fechar o contrato com essa pessoa. Então, pode ser que em determinado momento você entenda que no 5º contato com aquela pessoa você mais fecha. E aí é um dado interno do escritório que você vai facilitar para projetar o seu faturamento anual, o seu faturamento mensal nos próximos meses. Aí facilita para você. Pô, eu sei que eu vou gerar novos 100 leads, eles vão me responder só no 5º contato, vou ter essas ações. Facilita para você ter previsibilidade. É aqui que mora o jogo. O jogo não é você ficar adivinhando quando vai chegar o lead, ou quando você vai fechar o contrato. E sim, você projetar todos os seus cenários. Beleza? Então, follow-up, gente. Vou trazer aqui, ó. Revisando é mentalidade. Tem erros que você não pode cometer. Tem cada follow-up tem o seu nível. Existe uma cadência estratégica, então existe uma cadência certa, mas não está inscrito em pedra. Não significa que é só uma cadência que dá certo. Não significa que é só uma única cadência que você vai conseguir ter resultado. E quando a gente fala de follow-up, é pensar em sistema e previsibilidade. Beleza? Anota uma coisa, tá? Você não... Anota isso. Você não pode ter o melhor tráfego do mundo se você não tem um follow-up. Porque se você não tem follow-up, você não tem previsibilidade. Anota isso. Você não pode ter o melhor tráfego do mundo se você não tem um follow-up. Beleza? Se você não tem follow-up, você não tem previsibilidade. Não adianta você receber um monte de lead
se você não sabe quando que você vai conseguir fechar com aquela pessoa. Não adianta. Não adianta. O dinheiro, ele não tá literal no lead, tá? Sendo muito sincero. O dinheiro, o fechamento do contrato, ele não tá no lead que chegou novo. O dinheiro tá no follow-up. Porque é no follow-up que você vai fazer essa pessoa voltar o interesse, voltar o engajamento e fechar contigo. Beleza? Então lembra, você não pode ter o melhor tráfego do mundo se você não tem um follow-up. Se você não tem um follow-up, você não tem previsibilidade. Ok? Então vou trazer aqui para ti, ó, tarefinha de hoje. Você que está aqui comigo, tá? Uma tarefa de hoje é você vai fazer um raio-x, tá? Como assim um raio-x, Vitor? Você vai fazer, dividir em 3 etapas aí, tá? Na etapa 1, você vai pegar o seu WhatsApp, a sua agenda, a sua planilha, ou realmente um CRM que você tenha, tá? E aí você vai fazer esse raio-x, essa pergunta aqui para você mesmo, tá? Quantos leads entraram para mim nos últimos 30 dias? Quantos leads, né, você fez apenas um contato? Então, sei lá, aqui entrou 10, digamos que entrou 10. Quantos desses 10 você só mandou uma mensagem? Quantos você insistiu pelo menos 5 vezes? Quantos leads você conseguiu? Pelo menos você mandou 5 mensagens para eles. Em dias diferentes, né? Pelo menos. Quantos você perdeu por falta de resposta? Ou seja, quantos leads chegaram e você perdeu porque ninguém não te respondeu? Ninguém te respondeu, né, em nenhum momento. E quantos você simplesmente deixou morrer? Ou seja, você nem atendeu, você nem mandou a mensagem. Anota aí. Faz esse raio-x. Pô, é para você mesmo, não é para mim. É você que vai ser o maior beneficiado. Então coloca aí. Tá? Etapa 2. O que você vai fazer na etapa 2? Você vai classificar. É um processo de classificação. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai colocar nesses contatos, tá? Bota no nome, bota etiqueta, se for business, bota o que for, tá? Cores, só para ficar mais visual. O vermelho você vai colocar que não respondeu, amarelo interessou e sumiu, verde agendou e faltou, e azul você vai colocar lá para pós-consultoria, né? Pós-consulta, pós-agendamento. Ou seja, a pessoa fez a reunião contigo, mas ela não fechou. Deixa lá cadastrado. Classifica eles, para ficar mais visual para você. Beleza? Na última etapa aqui, você vai começar a fazer uma mini cadência. Tá? Então, minimamente, no dia 1, você vai fazer um contato, né, com uma proposta de horário. Então, você vai pegar essas pessoas aqui, que você já viu que tem um problema, mas e para as novas também dá. No dia 1, você vai mandar uma mensagem, né, e tentar um horário. Ah, não respondeu? No dia 2, você vai lá, ó, reforço com uma nova proposta. Uma nova proposta de horário, né? Espera um dia 3, no outro dia 4 você vai mandar uma mensagem mais objetiva, com um horário, ó, às 10, às 5, às 1. E aqui você vai, 2 dias depois, você vai mandar uma última mensagem. Você vai espaçar essa tentativa de contato. Tá? Cara, você vai ser o mais beneficiado. Se você não fizer, não vai adiantar. E se você quer ter acesso ao presente aqui, ó, deixei um presente específico. Eu vou dar aqui a planilha mínima de CRM que a gente usa aqui, tá? Essa planilha de CRM você pode pegar. Vou deixar o link aqui do grupo, tá? Vai estar lá no grupo. É só você agendar a reunião aqui comigo para eu te ajudar nesse processo de follow-up, para te ensinar como você vai mexer nessa planilha de follow-up, tá? Agendou essa reunião, você ganha a planilha. Beleza? Só agendar. E aí eu mando para você. Vou deixar no link no grupo. Vou deixar na descrição aqui do vídeo também, tá? Se você quer ter acesso à planilha já detalhado com todos os leads que vier chegar para você, cadastrando, você ir qualificando, fica muito mais fácil. É só agendar essa reunião que eu puder ajudar, eu vou ajudar para você. Beleza? Lembre-se que você não adianta você ir atrás de ter o melhor tráfego do mundo se você não tem um processo de follow-up. Porque se você não tem um processo de follow-up, você não tem previsibilidade. Maravilha? Essa é uma forma simples de você começar a agendar cada vez mais contratos, aí, agendar cada vez mais reuniões, ter cada vez mais leads fechados. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, se você
puder, me ajuda a te ajudar. Então, clica em curtir, clica em compartilhar, comenta aqui, né? Faz o YouTube levar esse vídeo para novas pessoas, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível, tá? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço. Se você quer ter acesso à planilha, o link está aqui embaixo para agendar a reunião. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Vamos para cima, hein? Valeu!